a palavra de Deus. Que honra, hein, irmãos? Ficou gravado isso, irmão? Josué, capítulo de número 1. Nós iremos ler a palavra de Deus nessa noite. Obrigado você que enfrentou a chuva, saiu da sua casa, está aqui conosco no presencial. Obrigado também você que não conseguiu vir, mas está aí ligadinho no online. Se você pode, vamos fazer algo importante. Manda o link dessa transmissão no grupo da sua família, no grupo do seu trabalho, para os seus amigos em comum, para aquela pessoa que precisa ouvir uma palavra de Deus. A internet é uma ferramenta poderosa, principalmente nesses momentos. Então, se você pode, manda o link aí para o máximo de pessoas que você consegue, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para falar individualmente no coração deles. Então, abra comigo em Josué, capítulo de número 1. Eu oro com você antes da ministração. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é tão bom e o Senhor tem se revelado a essa igreja. Obrigado pela recuperação, Deus, tão significativa do nosso irmão Cláudio, ó Deus, que nesse momento celebra com a sua família. Nós estamos aqui, Deus, como igreja, agora intercedendo por todos aqueles que têm enfrentado este momento, Deus. Visita, Deus. Visita neste momento os leitos de UTI. Visita neste momento os lares que tem algum ente querido acamado. Deus, nós repreendemos a morte, nós repreendemos essa enfermidade em nome de Jesus. E neste momento nós te pedimos também que o Senhor abra os nossos ouvidos e os nossos olhos para que nós possamos ouvir a sua palavra. Deus, obrigado porque o Senhor tem sido tão fiel para conosco. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você conseguiu abrir? Amém? Eu leio com você a partir do versículo de número 1. Vai ser projetado apenas o 9, mas para você entender o contexto todo, eu leio o versículo de número 1. Josué 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, presta atenção, da morte de Moisés, é um personagem muito importante para nós aqui nessa noite. Servo do Senhor, o Senhor disse a Josué: Josué, filho de Num e auxiliar de Moisés, meu servo Moisés, eu trago a notícia para você, que agora ele está morto. Agora, pois, você, Josué, e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, a terra que eu vou dar ao meu povo. Como eu prometi, versículo de número 3, como eu prometi a Moisés, todo lugar onde vocês pisarem a planta dos vossos pés, eu vou dar a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas e até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, diz o Senhor, eu estarei com você. Nunca, exatamente em nenhum momento da sua jornada, nunca o deixarei, nunca te abandonarei. Esforça-te e tenha bom ânimo. Talvez aí a sua tradução diga: seja forte e corajoso, porque você, Josué, você que está aqui nessa noite, você vai conduzir este povo, você vai conduzir a sua família para herdar a terra que eu prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente se esforça-te e tenha bom ânimo, tenha cuidado de obedecer tudo que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem
sucedido em tudo que você fizer. Não deixe de falar das palavras do livro da lei, e nem de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Somente então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Versículo de número 9. Não fui eu que te ordenei? Apenas esforça-te e tenha bom ânimo. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Que palavra, meus irmãos! Que palavra que nós lemos aqui agora. É bem verdade que eu e você, nós conhecemos a história de Josué, o quanto que Moisés também foi importante para o povo de Deus, o povo de Israel. Nós vimos Deus, através da vida de Moisés, operar milagres e maravilhas através da vida deste homem. Mas o que está acontecendo aqui nessa noite, na verdade, nesses versículos que nós lemos, e para que aconteça conosco também aqui nessa noite, nós vimos aqui alguém como Moisés, Deus tirando Moisés de cena e colocando Josué agora em cena. Josué viveu, quando você lê os livros, o Pentateuco, você percebe que Josué viveu debaixo, que eu diria, da sombra de Moisés. Aonde Moisés ia, a Bíblia diz que Josué estava atrás. Moisés entrava para dentro da tenda para ouvir Deus, a Bíblia diz que Josué ficava à porta da tenda, para ali esperando Moisés terminar de ouvir Deus, para saber o que Deus havia falado a Moisés. Moisés ia para alguns lugares, estava lá Josué como seu auxiliar, assim como o versículo de número 1 e 2 diz, que Josué era auxiliar de Moisés. Mas Deus agora está dizendo para Josué: Josué, chegou o momento de eu tirar Moisés do protagonismo da história e colocar você agora para ser o protagonista da sua própria história. Chegou o momento agora que eu terminei de fazer aquilo que eu precisava fazer, de usar Moisés como eu usei, agora para fazer através de você, da mesma forma que eu fui com Josué. E está um adendo muito importante aqui. Deus precisou lembrar Josué para dizer: Josué, você sabe, o meu servo, eu estou te falando agora, o meu servo Moisés é morto, mas calma, calma, antes que você apavore, antes que você comece a ficar com o seu coração inquieto, calma, porque da mesma forma que eu fui com Moisés, eu também vou ser com vocês. Olha só como é importante, meu irmão, essa informação para mim e para você, porque da mesma forma que Deus disse a Josué naquele dia, da mesma forma que ele foi com Moisés, ele seria com Josué. Eu posso abrir isso para mim e para você aqui nessa noite, porque quando eu olho para a vida de Moisés, eu percebo Deus, como o Senhor foi Deus através da vida de Moisés. Mas Deus está dizendo para mim e para você aqui também nessa noite: calma o seu coração, você vai precisar enfrentar algumas coisas, mas calma, porque da mesma forma que eu fui com Moisés, eu sou com você aqui nessa noite também. Eu preciso de alguém para crer nessa palavra comigo aqui, meu irmão. A Bíblia está dizendo para nós: o momento de viver no Egito passou. Os 430 anos que o meu povo, o povo de Deus, viveu no Egito, passou. O tempo de habitar no deserto, de depender do maná e das codornizes que Deus enviava todos os dias ao povo, também passou. Agora o povo de Deus está entrando na jornada de entrar na terra prometida. Então, se eu posso começar a profetizar sobre você que está aqui,
E sobre você que está na sua casa, eu quero dizer para você, o tempo onde você habitou no Egito, lá no mundo, passou. Posso ouvir um amém por isso? Uau, você está empolgado comigo essa noite. O tempo de você viver no deserto, onde havia maná e codornizes, também passou. Eu posso ouvir um amém também? E está chegando o momento onde Deus está dizendo a Josué: vocês vão herdar e viver tudo aquilo que eu prometi e disse que faria a respeito de vós. Deixa eu falar um negócio para você. Eu creio, nós, na quarta-feira mais precisamente, nós entramos falta 100 dias, na quarta-feira faltava 100 dias para nós terminarmos esse ano de 2021. E eu estou crendo aqui nessa noite, com essa palavra liberada a respeito da sua vida, que nesses 100 dias, Deus vai fazer você viver esse ambiente daquilo que Ele prometeu a você, porque é o mesmo Deus que disse para Josué: você vai conduzir o meu povo para herdar tudo aquilo que eu prometi a vocês. Então eu posso dizer para você que é um pai, eu posso dizer para você que é um homem do lar, assim como Deus disse a Josué: você vai levar a sua família a viver a melhor época da sua história durante esses 100 dias. Uma pessoa acreditou, eu vou profetizar de novo. Para as irmãs é mais empolgada. Você quer ver? Irmãs, você que está com o coração sedento aqui, você está orando, você vai ajudar o seu esposo a viver nesses próximos 100 dias a melhor fase da sua história dentro do ano de 2021. Eu falei para vocês, elas não me decepcionam. Eu estou crendo nisso, meu irmão. Porque quando eu olho para esse ambiente, eu vejo Moisés, como se Deus estivesse dizendo para Moisés: Moisés, foi importante, nós não podemos apagar a história, mas Moisés aqui representa o velho, aquilo que já foi, aquilo que já aconteceu, enquanto Josué agora é o novo de Deus pedindo passagem, é o ambiente novo, o ambiente profético de Deus pedindo passagem. E meu irmão, deixa eu falar um negócio para você, não sei se você vai ter fé para crer nisso, mas há algo novo de Deus pedindo passagem a respeito da sua vida. Talvez você está tendo algumas ideias, e você fala: não sei de onde está vindo isso, pastor, essas ideias que eu estou tendo. Eu quero dizer para você, é o novo de Deus pedindo passagem. Pastor, eu estou tendo alguns hábitos novos, de orar mais, de ler mais a palavra de Deus. É o novo de Deus pedindo passagem para você, porque a Bíblia diz que em algum momento, o vinho, que é o velho, ele é importante. Nós não podemos desprezar o vinho que é velho, mas a Bíblia diz que está sendo derramado nesses dias o vinho novo de Deus. Ah, meu irmão, se você consegue crer nessa palavra, se você está esperando de Deus algo novo para você viver, ainda esse ano, eu tenho certeza que você vai sair daqui com o seu coração cheio de expectativas daquilo que Deus vai fazer ainda esse ano na sua história, ainda esse ano na sua vida, ainda esse ano nos seus negócios. Deus está dizendo para você: abra o seu coração, porque há algo novo surgindo. Será que você consegue visualizar pela fé? Há algo novo surgindo em relação a você e a sua família, porque é Deus, somente Deus, que está dizendo para você, assim como disse para Josué: você vai conduzir o meu povo para conquistar aquilo que eu disse que vocês conquistariam. E é muito importante você perceber que Josué, naquele momento da sua história, a única coisa que ele tinha até esse dado momento era apenas uma palavra.
Apenas uma palavra. Era Deus dizendo para ele o que iria acontecer. E quando eu olho para o Novo Testamento também, eu percebo que em Lucas, capítulo de número 5, a Bíblia vai dizer que um dia Pedro, depois de uma noite toda de pescaria, algo que ele fazia todos os dias, de forma rotineira, a palavra do Senhor diz que ele pescou e nada pegou. E a Bíblia continua dizendo em Lucas capítulo 5 que ele estava junto com os outros pescadores, já lavando as redes, preparando ali o ambiente, porque imagina comigo, meu irmão, um pai de família que ficou a noite toda trabalhando, quando vai voltar para sua residência, para sua casa, para poder descansar, ele não traz nada dentro daquilo que ele se propôs a fazer. Mas surge uma pessoa muito importante, assim como surgiu aqui em Josué. Jesus surge no momento certo da história de Pedro. Quando Jesus vê a situação de Pedro, o que Jesus faz? Jesus libera uma palavra a Pedro. Jesus libera, assim como Deus liberou essa palavra a Josué, Jesus também libera uma palavra para Pedro. E ele diz: Pedro, você pescou a noite inteira, não pegou nada? Sim, Senhor, nada. Exatamente nada. E Jesus libera a palavra: Pedro, volta para o mar. Só que dessa vez, eu vou dizer para você, lança as suas redes naquele lado ou nas águas mais profundas. E Pedro, olhando Jesus dizer aquilo, só que eu quero que você perceba um dado importante naquele momento. Jesus, para nós aqui, que nós temos a palavra de Deus, o Espírito Santo revelando quem é Cristo a nós, é uma coisa. Pedro estava naquele momento tendo a revelação, dia após dia, de quem era o Cristo, de quem era Jesus. Então, além de Pedro estar caminhando com Jesus já há algum tempo, a palavra naquele momento, propriamente dizendo, era de um carpinteiro para um mestre pescador, alguém que conhecia exatamente como funcionava o mar e a arte de pescar. Agora você pensa comigo, meu irmão, Pedro não era um pescador de final de semana ou de férias, Pedro era um profissional. Mas agora, um carpinteiro de Nazaré, querendo ensinar um pescador profissional a pescar, fala para mim sinceramente, se fosse eu, olhando aquela situação, eu poderia dizer: Jesus, mas o senhor nunca pescou um peixe? Será? Jesus, quanto tempo eu tenho 20 anos de pesca já, eu pesco com o meu pai desde pequeno, e nada eu pesquei essa noite. Jesus, não vai dar peixe, porque nós já tentamos tudo o que nós poderíamos fazer. Jesus, eu já bati na porta lá, Jesus, e a porta não se abriu. Jesus, eu já orei a respeito dessa enfermidade, e ela não foi curada. Jesus, eu já tentei negociar aquele contrato, e aquele contrato não consegui fechar. Jesus, eu já preguei para o meu marido, mas ele não se converte. Jesus, eu não sei mais o que eu faço com o meu filho, porque eu já tentei de tudo, eu não sei mais o que eu faço. Pedro poderia dar inúmeros argumentos, e seria plausível, seria contundente, mas Pedro faz uma coisa importante que eu e você deveríamos fazer aqui nessa noite. Sabe o que é? Ele diz para Jesus assim: Senhor, e a chave dessa questão está aqui, Senhor, segundo a sua palavra, eu vou lançar as redes novamente. Senhor, segundo a sua palavra,
eu vou tentar de novo. Senhor, segundo a sua palavra, eu vou pregar de novo. Senhor, segundo a sua palavra, eu vou orar novamente. Senhor, segundo a sua palavra, eu vou bater nessa porta de novo. Senhor, segundo a sua palavra, eu vou continuar crendo que o Senhor vai fazer grandes coisas na minha vida. Mas Senhor, é segundo a sua palavra. Isso muda tudo, meu irmão. Isso muda tudo, porque nós estamos alicerçados no fundamento que é Cristo. Nós não estamos alicerçados no fundamento que é o homem. Não, nós estamos alicerçados segundo a palavra de Deus, que ela mesmo diz que depois dela lançada, ela jamais volta vazia. E a Bíblia diz que quando Pedro lançou as suas redes, ele trouxe, se não me falha a memória, 153 grandes peixes, e deu aquela pescaria tanto resultado que os irmãos, as pessoas que estavam com ele, precisou ajudar, quase que o barco virou, e quando eles olharam para aquilo, eles não poderiam dizer que não foi Deus que fez aquilo lá. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. O que você tem nessa noite? Se você disser para mim, pastor, a única coisa que eu tenho é uma palavra que eu recebi há um mês atrás. Pastor, a única coisa que eu tenho é uma palavra que eu li num versículo aqui, e o Espírito Santo disse algo no meu coração, e eu coloquei fé naquilo, e eu estou vivendo por aquela palavra. Eu quero dizer para você, parabéns. Você é um forte candidato a Deus fazer algo extraordinário na sua vida. Você é um forte candidato a Deus cumprir exatamente o que Ele disse que faria através da sua palavra. Mas, eu aprendi uma coisa muito importante esses dias, que Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Porque quando eu recebo uma palavra, o que eu faço a partir do momento que eu recebo essa palavra? Eu posso simplesmente pegar essa palavra e guardar ela, ou eu posso começar a me posicionar em relação à palavra que eu recebi de Deus. Sabe por quê? Quando Josué recebe aquela palavra, Jean, ele não poderia ficar parado apenas. Ele precisava se posicionar, já que eu recebi a palavra de Deus, e que eu faço então? A partir do momento, eu vou começar a viver em direção a ela. O que Deus disse que eu precisava fazer, eu recebi a palavra, então eu vou fazer. Sabe por quê, meu irmão? Quando eu recebo uma palavra, eu recebo uma visão daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Então eu não tenho somente mais uma palavra, eu tenho uma visão e uma palavra. Porque Deus disse a Josué: eu vou fazer vocês herdarem a terra que eu prometi. Ou seja, uma visão, eu tenho a terra agora para visualizar, e eu tenho uma palavra de Deus. Foi assim que aconteceu com Davi. Davi, quando foi ungido ali, em 1 Samuel capítulo 16, ele tinha uma visão, porque ele seria o próximo rei de Israel, e ele tinha uma promessa, uma palavra de Deus, dizendo que ele seria o próximo rei. Fala comigo, uma visão e uma palavra. Uma palavra e uma visão. Mas, como eu disse para você que Deus responde respostas, dentro desse percurso, até acontecer essa visão e essa palavra, Davi precisou enfrentar alguns gigantes na sua história. E é assim que acontece comigo e com você, meu amigo. Quando eu recebo uma visão e uma palavra,
Não é que as coisas se tornam mais fáceis, talvez é o contrário. Tem pessoas que falam assim para mim, principalmente jovem: pastor, depois que eu passei e vim no culto aqui todo sábado, parece que a minha vida deu uma reviravolta. Falei, é lógico, irmão, você recebeu uma visão e uma palavra, e agora você está vivendo em direção a ela. Foi assim que Deus fez com Davi. Quando eu olho para o cenário de Davi e Golias, você precisa entender que Davi não foi lá para matar Golias. Davi foi lá para entregar queijo. A ordem do pai de Davi, de Jessé, era: seus irmãos estão em guerra, e você precisa levar queijo para eles, para que eles continuem fortes e lutem no exército do povo de Deus. Mas Davi tinha uma visão e uma palavra. E é incrível como Deus prepara todo o cenário para promover Davi. É incrível como Deus é o arquiteto do universo, e Ele estava pensando: eu dei a Davi uma visão e uma palavra, e agora eu preciso promover Davi. Como eu faço isso? Já sei, ele vai entregar um queijo e eu coloco um gigante no meio do percurso dele, para que quando ele derrubar o gigante, eu promovo ele, porque eu dei a ele uma visão e uma palavra. Eu preciso trazer isso para você hoje. Será que você está enfrentando algum gigante esse mês? Será que as dificuldades que você está enfrentando, você diria: alguns gigantes, depois que eu recebi essa palavra, alguns gigantes se levantaram contra mim? Eu quero dizer para você, meu irmão, este é o cenário adequado para Deus te promover para o próximo nível. Esse é o cenário apto para Deus fazer aquilo que Ele disse que iria fazer com você. Esse é o cenário certo daquilo que Deus pode fazer em você e através de você. Até Davi derrubar Golias, Davi era apenas alguém que cuidava de ovelhas. Depois que Davi derrotou Golias, o cântico mudou. Saul matou milhares, mas Davi derrubou dezenas de milhares. Davi muda o status quo dele de apenas um pastor de ovelha a um grande guerreiro. Meu irmão, deixa eu falar para você um negócio muito importante. Tudo isso que você está vivendo, depois de ser uma palavra e uma visão, depois que você vencer isso que você está enfrentando, vai virar um testemunho e uma promoção. Eu vi uma irmã só recebendo, eu creio nisso. Meu irmão, eu quero que você visualize pela fé agora. Qual é o gigante que se levantou contra você? Ele vai virar um testemunho que você venceu e uma promoção para o próximo nível. Qual é a doença que alguém ou você está enfrentando? Visualiza aí, ela vai virar um testemunho e uma promoção de que você venceu. Esse é o nosso irmão Cláudio que está aqui, que venceu o Covid. Aquilo que ele passou virou um testemunho e uma promoção que Deus está dando a ele e à família. E para você não vai ser diferente, meu irmão. Olha para aquilo que você está enfrentando. Você pode dizer: um testemunho e uma promoção. As dificuldades que eu estou enfrentando vai virar um testemunho e uma promoção. As doenças que eu enfrento, um testemunho e uma promoção. A porta de emprego que eu preciso vai virar um testemunho e uma promoção para você, meu irmão. Porque o que você tem nessa noite é apenas uma palavra. E Josué, depois de ter recebido tudo que ele recebeu de Deus, de ter visto e ouvido aquilo que Deus disse a ele, ele tinha algumas opções a viver. A primeira que eu consigo ver aqui é ficar lamentando a morte de Moisés.
Então a primeira coisa que ele poderia fazer era sentar e reclamar. E é justamente às vezes o que me pega. Às vezes Deus diz para mim: Luiz Fernando, eu vou fazer isso, aquilo, e eu começo a enfrentar alguns gigantes. E se eu não vigiar o meu coração, eu vou estar no estado de sentar e reclamar, e dizer para Deus: Deus, por quê? Deus, como? Deus, aonde? Deus, como o Senhor vai fazer? É impossível, não tem nada ali ainda. Josué poderia sentar e reclamar, e dizer: Deus, mas porque o Senhor foi levar Moisés? Deus, porque o Senhor foi recolher Moisés? Deus, mas Moisés era uma pessoa que merecia viver isso que o Senhor está dizendo. Moisés poderia estar usufruindo de tudo isso. Deus, mas por quê? Por quê? Por quê? Josué poderia sentar e reclamar. Ou, a segunda coisa, acreditar e viver todo aquele ambiente ou aquela palavra profética que Deus estava dando a ele. Ele poderia sentar ou reclamar, ou crer exatamente em tudo aquilo que Deus estava dizendo a ele. Sabe por quê, meu irmão? Para Josué governar e liderar o povo, Moisés precisava morrer. Josué não poderia governar se Moisés estivesse no lugar onde ele estava. Então, para Josué governar, Moisés precisava morrer. Deixa eu te dar uma palavra aqui nesse dia. Para o novo de Deus surgir na sua vida, eu quero te dar uma resposta: o velho precisa morrer. Para o novo acontecer, você não vai poder sentar e reclamar porque o velho está morrendo, mas você precisa, com uma atitude de fé, dizer: Deus, se esse novo está vindo de Ti, eu vou continuar a crer, porque eu sei que a Sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável a nós. Meu irmão, eu aprendi um negócio importante também. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa de fé até a minha fé ser provada. E quando a fé de Josué foi provada aqui nesse momento, no dado instante que ele tinha apenas uma palavra, ele precisava crer piamente naquilo que Deus estava dizendo a ele. Então, se você tem apenas uma palavra e você vive debaixo dessa palavra, eu quero dizer para você, você é uma pessoa de fé. Por quê, meu irmão? Porque você está vivendo exatamente no ambiente dessa palavra. E eu quero dizer para você, meu irmão, você vai viver esses próximos 3 meses em direção, em concordância com essa palavra, e Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Deus vai liberar o novo dele em relação a você, porque o novo de Deus está pedindo passagem, e é justamente isso que Deus disse a Josué, no versículo de número 9, depois de ouvir a palavra, ele diz: não fui eu que te ordenei, Josué, apenas esforça-te e tenha bom ânimo. Depois que você recebeu essa palavra, você vai precisar se esforçar e tenha bom ânimo. Por isso eu gostaria que você empresta sua boca para esse irmão que está aí do seu lado, por favor, olha para ele, please, principalmente se for sua esposa, seu esposo. Olha só que pessoa especial que está do seu lado. Você que está na sua casa também, você pode fazer isso. Você pode emprestar a sua boca para ele, ser boca de Deus para ele. Fala assim para ele: não fui eu que te ordenei. Fala, please, 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 come on. Apenas esforça-te, tenha bom ânimo.
Seja forte, seja corajoso, não se apavore, não desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Diga para Ele: o Senhor estará com você, em outubro, em novembro, em dezembro, para cumprir exatamente aquilo que Ele disse que Ele faria a respeito de você. Se você pode crer nessa palavra, meu irmão, porque é a mesma coisa que Deus disse a Josué: não fica apavorado, acalma, não desanima, acalma-te, porque eu quero dizer para você, meu irmão, aqui no versículo anteriores que nós lemos, Deus disse: apenas esforça-te. Sabe por que Deus disse isso? Eu gosto mais dessa tradução, porque eu acredito e creio que em alguns momentos, mesmo quando nós temos apenas uma palavra, irmão, o que nós precisamos fazer é nos esforçar. Sabe por quê? Vai ter em alguns momentos da minha vida que orar todos os dias vai depender do meu esforço. Ler a palavra de Deus todos os dias e meditar nela também vai depender do meu esforço. Continuar vindo aqui mesmo quando as coisas estão dando errado, vir num culto abençoado como esse, algumas vezes vai depender do meu esforço. Continuar crendo que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, e algumas vezes vai depender do meu esforço. Continuar crendo que Deus está trabalhando mesmo quando eu não estou vendo, vai depender do meu esforço. Acreditar que o milagre vai acontecer, e algumas vezes eu vou orar 1, 2, 3, 1 ano, vai depender do meu esforço. É por isso que Deus disse a Josué: Josué, quando você sair desse ambiente da palavra e ir em direção à terra prometida, eu não vou dizer para você quantos gigantes você vai enfrentar, quantas Jericó, quantas Ai, quantos reis você vai enfrentar, mas eu quero te dar um conselho: você vai precisar se esforçar, mas não é na sua força, é na força que eu vou dar a você, porque em alguns momentos que você estiver fraco, você vai olhar para mim e você vai dizer: diga ao fraco, o meu Deus é forte. E também, para a gente finalizar, Deus disse outra coisa importante a Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. Essa palavra para nós, ela pode surgir, se nós não prestarmos atenção, como alguma coisa ânimo. Logo nós já pensamos em alguém muito eufórico, alguém muito alegre, que você fala assim: cara, não precisa de tudo isso numa segunda-feira. Não, não é esse ânimo, não é o ânimo da euforia, daquilo que aconteceu ontem, o Corinthians ganhou do Palmeiras, não é esse ânimo. Não é o ânimo de quando você ganha um presente legal no seu aniversário e você fica super empolgado, quando você vai num restaurante legal com a sua esposa ou com o seu esposo. Não, não é esse ânimo. Não é o ânimo quando você faz uma viagem legal e você curte tanto aquilo lá, que você conta para todo mundo. Não, não é esse ânimo. O ânimo que Deus está dizendo a Josué aqui, é o ânimo que está na alma. É o ânimo que vem da nossa alma. É aquele momento onde a nossa alma está abatida por causa de momentos que nós estamos enfrentando. E Deus vai dizer para Josué, da mesma forma que o salmista dizia para ele: cante, ó minha alma, espera em Deus, ó minha alma. Minha alma se alegra em Deus, ó minha alma. O meu interior, as minhas emoções, aquilo que eu acredito, minha alma
Continua confiando em Deus. Continua acreditando em Deus. O salmista dizia: eu digo à minha alma, confia em Deus, porque ainda eu louvarei. Então, além de esforço, em alguns momentos da sua trajetória e da sua vida, para que a promessa de Deus se cumpra em você, você vai precisar dizer para a sua alma: alma, se alegra em Deus, confia em Deus, porque certamente nós ainda veremos as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Você não precisa de ânimo para ver as muralhas de Jericó caindo, mas você precisa de ânimo para quando chegar diante delas e dizer assim: Deus, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. E eu quero finalizar lendo um versículo muito importante com os irmãos aqui nessa noite, que está lá em Isaías 40. Se você quiser abrir, você pode abrir, mas vai ser projetado aqui. Isaías 40, versículo 27. Isaías 40, versículo de número 27. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque você reclama, ó Jacó. E quando eu vi esse versículo, eu fiz questão de colocar o meu nome naquele lugar de Jacó e o nome de Israel. Olha ali. Porque você reclama, ó Jacó. Porque você se queixa, ó Luiz Fernando. O Senhor não se interessa pela sua ou pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Talvez essa é a oração que você está fazendo aqui nessa noite. O Senhor, será que não considera a sua causa? Será que o Senhor não se interessa pela sua situação? Mas Ele continua dizendo para Ele mesmo: será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor, o nosso Deus, Ele é eterno, Ele é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, Ele não fica exausto. Sua sabedoria, ela é insondável. Agora, meu irmão, olha só o que diz a continuação do versículo. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor àquele que está sem forças. Até os jovens de 20 anos, eles se cansam e ficam exaustos. Os moços, os mais novos, eles tropeçam e caem, porque o ânimo deles está na euforia da conquista. O ânimo deles estão no lugar errado. Mas nós que estamos se esforçando e nos animando no Senhor, Ele diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Meu irmão, você pode ter as melhores estratégias até o final do ano para viver na sua vida, mas em algum momento da sua história, o que vai fazer a diferença para você é você se lembrar daquilo que Deus disse a Josué: esforça-te e tenha ânimo, e quando as suas forças se esgotarem, você vai se lembrar que o nosso Deus dá força ao cansado e renova a força daqueles que não têm nenhum vigor. Porque aqueles que são eufóricos, eles vão correr e vão se cansar. Mas eu e você que estamos aqui nessa noite, nós vamos ter as nossas forças renovadas, porque nós estamos esperando no Senhor. E nós vamos correr, mas não nós vamos ficar cansados.
nós vamos voar como as águas, e nós não ficaremos exaustos, porque aqueles que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Você recebe essa palavra nessa noite? Então eu gostaria que você ficasse de pé e nós iremos orar aqui e finalizar esse culto. Senhor, eu te agradeço, ó Deus. Eu te agradeço porque essa é a tua palavra. O Senhor está renovando aqui o ânimo. O Senhor está aqui fortalecendo os pés, os joelhos. O Senhor está renovando e fortalecendo a nossa fé. E eu creio, ó Deus, que a provisão e a providência do Senhor a respeito da sua palavra, ela irá se cumprir na vida desses meus irmãos que estão aqui nessa noite, porque nós estamos esperando na palavra do Senhor, ó Deus. Deus, se existe alguém aqui que tem apenas uma palavra, Pai, da mesma forma que o Senhor cumpriu na vida de Josué e do seu povo, e os conduziu até a terra prometida, que nessa noite o Senhor também possa fazer isso com o teu povo, tantos aqueles que estão aqui, e aqueles que estão nas suas casas também. Deus, que eles possam viver uma semana extraordinária, um mês de outubro extraordinário, que coisas poderosas aconteçam, Deus, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos ver a sua mão poderosa agindo e abençoando o seu povo mais uma vez. Pai, eu oro assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu irmão,